Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro. O evangelho para a nossa meditação de hoje é Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto do Evangelho começa dizendo que Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. O Espírito Santo o conduzia. E sua fama começou a se espalhar pelos milagres, pela pregação, pelas coisas que estavam acontecendo. E veio até a cidade de Nazaré, onde se tinha criado, e foi até a sinagoga. E na sinagoga pegou um texto do profeta, em que ele resume a sua missão. Ele diz, primeira coisa: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quer dizer, o que faço, eu faço em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Trindade Santa, não é? Ele me consagrou com a unção, me ungiu para quê? Uma pessoa normalmente era ungida para uma missão, um rei era ungido para governar, um general era ungido para ir no exército, para ir uma batalha, o guerreiro era ungido para ir para a guerra, o gladiador era ungido para entrar na arena. Jesus é ungido para anunciar a boa nova aos pobres. Que boa nova é esta? E que pobres são esses? Aqui não se trata da pobreza sociológica, mas se trata quem é o pobre na Sagrada Escritura. O pobre é todo aquele que sabe que não tem todas as respostas para a vida. O Papa Francisco fala muito da pobreza existencial, né? Da pobreza espiritual. Há muitas pobrezas. Quando o Papa criou o Dia do Pobre, muita gente ficou se questionando por que esse Dia do Pobre. Mas é um dia interessante para cada um refletir sobre as suas pobrezas, porque nós não somos ricos em tudo. Há alguém, por exemplo, que tem muito dinheiro, mas é pobre de afeto, é pobre de sabedoria, nunca estudou, é pobre de uma coisa ou de outra. Nós temos nossas pobrezas, nossos limites, não é? Então, Jesus se dirige aos pobres, a todo aquele que com humildade deseja escutar a palavra. O pobre é este. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. O que é um cativo? Um cativo é uma pessoa prisioneira, com uma catena. A catena vem do latim, significa algema, né? Uma corrente. Então, quem é o cativo? O cativo é aquele que usa uma catena. Normalmente essa catena pode ter sido colocada por alguém ou ele mesmo ter colocado a catena, porque muitas catenas somos nós mesmos que colocamos. Quer dizer, muitas algemas somos nós mesmos que colocamos. Sem querer, às vezes entramos no vício, entramos numa situação qualquer de dependência. Isso é uma catena. Então o cativo é aquele que usa uma catena. Jesus veio para dar liberdade
Então ele diz: liberdade para os cativos, cativos de vícios, de quanta coisa. Quanta gente que a gente conhece que entra na igreja e depois de algum tempo começa a se libertar de vícios, de coisas que não eram legais, e começa a viver o Evangelho de maneira bonita. Aí Jesus continua: para dar a recuperação da vista aos cegos. Na Bíblia nós vamos encontrar Jesus que dá a vista aos cegos. E de fato, o homem que lê a palavra, ele já não enxerga somente as coisas pela aparência, mas ele consegue enxergar para além da aparência, ele consegue descortinar a vida, consegue olhar o que está por trás das aparências. Esse é o homem tocado por Jesus, tocado pelo Espírito. Orígenes dizia que o Espírito pairava sobre as águas para que fossem capazes de dar a vida. O Espírito pairava sobre as Escrituras, por isso só se pode ler a Escritura com a força do Espírito e com a invocação do Espírito. E o Espírito atua na história da humanidade, porque o Espírito aqui em Jesus, o Espírito atuando na história da humanidade, atua para que os homens encontrem a verdade, encontrem a Deus. Pois bem, para recuperar a vista, quantas vezes nós vivemos como gente cega? Veja que o apóstolo Paulo, ele percebe a certa altura da vida que é cego, cai do cavalo e percebe a sua cegueira. Não é que ficou cego, é que percebeu que era cego, que era um homem que vivia para propósitos que não valiam a pena. Pois bem, recuperação da vista para libertar os oprimidos também. Aqui não se trata só de opressão sociológica, mas há quanta coisa que oprime uma pessoa, né? Pode ser até uma opressão espiritual também. Então Jesus veio para libertar também os oprimidos e para proclamar um tempo, um ano da graça do Senhor. E o texto se conclui dizendo uma coisa belíssima, que todos ficavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Belo escutar isso. E as palavras que saíam da boca de Jesus eram cheias de encanto, de sabedoria, de beleza, e cativavam as pessoas. Maria Teresa de Calcutá dizia sempre: mesmo que eu faça 1000 obras boas, se não souber tratar bem os outros, será tudo em vão. Então as palavras cheias de encanto, Jesus encantava com a sua sabedoria, com as suas palavras cheias de amabilidade, de doçura, de bondade, e Jesus atraía ao Pai através da sua pregação. No dia de hoje podemos guardar para a nossa vida, a primeira coisa é Jesus que vai à sinagoga. Nós precisamos também frequentar as nossas igrejas, nossos lugares de oração. Primeira grande lição: as igrejas devem estar abertas para que as pessoas entrem, façam sua oração pessoal, visitem o Santíssimo. Como isso é importante. Depois, Jesus define o programa de vida a partir da palavra de Deus. Então deixa que Deus lhe mostre qual é o propósito da sua vida, qual é o programa da sua vida. Você veio este mundo para quê? Qual é o propósito de Deus na sua vida? E depois, veja que as pessoas ficavam cheias de canto com as palavras que saíam de sua boca. Outro dia, passando na rua, escutei uma pessoa que tinha uma boca tão suja, dizia coisas tão... Então assim, é bom a gente ver que tudo que Deus deu para a gente pode ser usado de maneira positiva ou negativa, não é? Deus deu as mãos. Com as mãos você pode acolher, abraçar, oferecer alguma coisa, ou você pode agredir alguém. Deus lhe deu a boca para dizer coisas belas, boas, ou para destruir a vida do outro, né? A língua é como uma espada, diz a palavra de Deus. Então, usar aquilo que Deus te deu da melhor maneira. Palavras cheias de encanto que saíram de sua boca. Que da nossa boca hoje
saiam palavras cheias de encanto. E se você é aquela pessoa que diz, eu quero ter a última palavra, eu tenho direito à última palavra na minha casa, então que a sua palavra seja uma palavra que una, que integre e que seja cheia de encanto. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, bom dia para todos.